Desde tempos imemoriais, a humanidade usa símbolos para compreender e se conectar com o desconhecido. Considere o círculo, que simboliza o infinito e a perfeição, ou o triângulo, que representa a conexão entre o terreno e o divino. Civilizações inteiras basearam sua identidade em símbolos que expressavam poder, espiritualidade e ordem. Com o passar do tempo, esse conhecimento foi apropriado, refinado e usado de formas que vão além do que nossos olhos podem captar. É essa linguagem silenciosa que tem o poder de acessar o subconsciente, a parte da mente onde nossas emoções, instintos e crenças são moldados. Não é por acaso que governos, corporações e até sociedades secretas investem tanto no domínio do uso de símbolos. Eles sabem que para influenciar como uma sociedade pensa, precisam primeiro impactar como ela sente. Então, surge uma questão importante. Quanto do que você acredita ser uma escolha pessoal é, na verdade, uma reação aos símbolos que nem percebeu? Quais mensagens estão sendo transmitidas por essas imagens silenciosas? E, mais crucialmente, quem controla essas mensagens? Essas são reflexões fundamentais, pois aquilo que não questionamos tem o maior poder sobre nós. Hoje, vamos explorar como os símbolos têm um surpreendente poder de moldar nossas emoções, decisões e até mesmo a forma como percebemos a realidade. Descobriremos como essa linguagem oculta tem sido utilizada ao longo dos séculos por elites, religiões e corporações para influenciar as massas de formas quase imperceptíveis. Antes da escrita, as primeiras civilizações já desenhavam figuras em pedras e cavernas, tentando capturar a essência de algo maior. Esses símbolos primitivos não eram meras imagens, mas ferramentas para expressar o que as palavras não conseguiam descrever. O mistério do cosmos, o poder da natureza e a busca por conexão com o divino. Os antigos egípcios elevaram os símbolos a uma ciência espiritual. O olho de Horus, um dos mais icônicos até hoje, não era apenas uma representação artística. Ele simbolizava proteção, cura e poder divino, funcionando como um canal entre os mortais e os deuses. Essa conexão entre o visível e o invisível, entre o material e o espiritual, continua a nos influenciar de formas que raramente percebemos. Em tumbas e templos antigos, o olho de Horus simbolizava a capacidade divina de vigilância, sendo um lembrete de que tudo está continuamente sendo observado e guiado. Contudo, ele também carregava a ideia de controle, sugerindo que aqueles que detinham esse símbolo possuíam uma ligação com os poderes celestiais, utilizados para influenciar e governar pessoas. Nas civilizações orientais surgiram outros símbolos, como as mandalas, intricados desenhos geométricos que, além de representarem a harmonia do universo, funcionavam como ferramentas para meditação e autorreflexão. Cada detalhe de uma mandala era projetado para conduzir a mente a estados elevados de consciência, ajudando o praticante a transcender o material e alcançar o espiritual. Esses símbolos eram vistos como mapas da alma, permitindo que o indivíduo explorasse dimensões invisíveis. Porém, os símbolos não eram apenas espirituais, serviam também como instrumentos de poder e controle social. Líderes de diversas culturas utilizavam símbolos para reforçar sua autoridade. Um exemplo claro são os cetros dos reis ou as coroas ornamentadas dos sacerdotes, que representavam mais do que simples adornos. Esses artefatos comunicavam às pessoas que o poder de seus portadores era sancionado pelos deuses, indo além do terreno. Além disso, os símbolos transcendiam fronteiras culturais. O círculo, por exemplo, era amplamente associado ao infinito e à totalidade, aparecendo em monumentos como Stonehenge e em rituais indígenas, sempre simbolizando unidade e o ciclo eterno da vida. O triângulo, com sua base sólida e ápice elevado, representava ascensão espiritual e equilíbrio, sendo amplamente
amplamente utilizado em pirâmides e templos ao redor do mundo. Antes mesmo de serem analisados racionalmente, os símbolos evocam emoções, despertam memórias ancestrais e criam conexões instantâneas com algo maior. Não importa a cultura ou o lugar, certos símbolos parecem falar diretamente à alma, carregando algo que transcende o tempo e o espaço. Contudo, essa mesma capacidade de conexão com o invisível também os tornava ferramentas de manipulação. O pentagrama, por exemplo, que simbolizava harmonia nos ensinamentos de Pitágoras, foi apropriado por diferentes tradições e, posteriormente, associado ao ocultismo. Já o olho que tudo vê, originado no Egito Antigo, aparece em documentos oficiais e até em moedas, perpetuando uma aura de vigilância e controle. Símbolos como esses não apenas influenciam indivíduos, mas moldam sociedades inteiras. Eles se tornam as bases invisíveis sobre as quais comunidades, nações e até economias globais são estruturadas. Desde o início da civilização, líderes e instituições reconheceram o poder dos símbolos na formação da coesão social. Um exemplo claro são os símbolos nacionais, como bandeiras e emblemas. Uma bandeira, com suas cores e formas específicas, não é apenas um pedaço de tecido, mas um ícone carregado de significado emocional. Quando tremula ao vento, desperta sentimentos de orgulho, pertencimento e lealdade, conectando o indivíduo à ideia de uma identidade coletiva. Em tempos de crise, esses símbolos se tornam ainda mais poderosos, evocando unidade e força nos momentos de desafio. De forma semelhante, os símbolos religiosos desempenham um papel profundo. Eles não apenas unem comunidades em torno de uma fé comum, mas também moldam as crenças e valores espirituais que sustentam essas sociedades. Sejam antigos ou modernos, os símbolos permanecem como testemunhas silenciosas do poder das ideias na formação e manutenção das culturas humanas. Os símbolos são constantes lembretes das verdades espirituais e têm sido usados por diferentes culturas para transmitir ideias e conectar gerações a uma tradição comum. A religião, por exemplo, utiliza esses símbolos para reforçar o senso coletivo de espiritualidade e promover um sentimento de continuidade. Porém, na era moderna, símbolos corporativos começaram a ocupar esse espaço, assumindo um papel significativo na formação de identidades culturais. Com um único símbolo ou logotipo, as marcas conseguem evocar aspirações, valores e até estilos de vida. Esses símbolos corporativos são frequentemente projetados para imitar o impacto emocional de símbolos religiosos ou nacionais, criando lealdades inconscientes. Em um mundo onde o consumo é uma das forças mais poderosas, esses elementos moldam a percepção coletiva, programando o indivíduo de forma sutil, de modo que ele internaliza, sem perceber, os valores e crenças associados à marca. Esse processo de programação é especialmente eficaz porque se apoia na repetição e na familiaridade. Quanto mais um símbolo é visto e reforçado, mais profundamente ele se enraiza na mente coletiva. Considere, por exemplo, o impacto de símbolos na arquitetura e nos espaços públicos. Edifícios governamentais com colunas clássicas evocam autoridade e permanência, remetendo a antigas civilizações. Estádios esportivos decorados com logotipos de patrocinadores integram marcas à experiência cultural e vitrais ou esculturas em templos religiosos criam uma atmosfera de reverência e introspecção. Esses ambientes repletos de simbolismo influenciam percepções de poder, espiritualidade e pertencimento, frequentemente de maneira subconsciente. Essa conexão com algo maior, como uma nação, uma religião ou uma causa social, pode ser uma fonte de inspiração e força. No entanto, também pode ser manipulada para dividir ou consolidar poder. É importante entender que esta é uma análise de ideias amplas e gerais, sem o objetivo de atacar símbolos, religiões, culturas ou países. Trata-se antes de refletir sobre o panorama maior e a dualidade de significados que esses símbolos podem carregar. Por exemplo,
exemplo. Um crucifixo pode unir uma comunidade de fé, mas também pode ser usado para justificar exclusões ou reforçar dogmas. De forma semelhante, uma bandeira pode inspirar unidade nacional, mas também alimentar sentimentos de superioridade ou conflito. A repetição constante e o posicionamento estratégico desses símbolos em monumentos, moedas e obras de arte moldam silenciosamente a percepção coletiva, frequentemente mascarando as intenções daqueles que os promovem. Um exemplo clássico é o olho que tudo vê, com raízes no olho de Horus. Esse símbolo aparece em moedas e documentos oficiais, cercado por um triângulo e frequentemente posicionado acima de uma pirâmide. Ele sugere vigilância e poder superior, transmitindo a ideia de que uma elite governa enquanto as massas permanecem na base da estrutura. Esses símbolos não apenas refletem a cultura, mas moldam crenças e comportamentos de forma sutil, incentivando-nos a refletir sobre o impacto que eles têm em nossas vidas e sobre a maneira como os interpretamos. A pirâmide, frequentemente vista em diferentes contextos, é amplamente utilizada como um símbolo que representa um sistema hierárquico. Nesse sistema, o conhecimento e o poder são reservados para uma elite. Esse conceito de exclusividade tem sido explorado por sociedades como os Rosa Cruzes, que, segundo várias narrativas históricas e especulativas, dominam a arte de usar símbolos para preservar sua influência. Embora a existência dessas organizações seja tema de debate, a presença de seus símbolos em contextos de poder é inegável, carregando um impacto profundo no inconsciente coletivo. Considere o exemplo do selo do dólar americano, onde o olho que tudo vê está rodeado pela frase latina Annuit Coeptis. Ele aprova nossos empreendimentos, e pela expressão Novus Ordo Seclorum, nova ordem dos séculos. A combinação desses elementos sugere uma mensagem de constante vigilância, reforçando a ideia de uma ordem global controlada por forças além do alcance da maioria. Monumentos e arquitetura também têm um papel essencial na manipulação simbólica. Grandes estruturas como templos antigos, obeliscos e catedrais frequentemente incorporam formas geométricas e alinhamentos cósmicos que evocam poder e autoridade. Em diversas culturas, acredita-se que esses edifícios foram estrategicamente posicionados em pontos de energia espiritual, amplificando sua influência sobre a psique coletiva. Assim, não é apenas o que se vê, mas onde se vê que importa. Essa manipulação simbólica não se limita ao domínio político. Ela também se estende ao espiritual. Grupos de poder compreenderam que, ao capturar a imaginação espiritual das pessoas, poderiam moldar suas crenças e lealdades. Com isso, símbolos que antes representavam liberdade espiritual foram transformados em ferramentas de controle. Por exemplo, o círculo com o ponto central, usado em antigas tradições como um símbolo de unidade e conexão com o universo, foi recontextualizado em algumas culturas para reforçar a centralização do poder divino em uma única entidade ou instituição. De forma similar, o crucifixo, que simbolizava sacrifício e redenção, foi usado em certos períodos históricos para consolidar a autoridade das igrejas sobre seus seguidores. A mensagem implícita era que a salvação espiritual dependia da obediência à instituição. Os símbolos carregam uma poderosa dualidade. Eles podem libertar ou aprisionar. Elites e sociedades secretas entenderam essa dualidade e a usaram em benefício próprio, moldando o significado dos símbolos e posicionando-os estrategicamente na cultura. Essas elites não apenas consolidaram seu poder, mas também criaram barreiras que limitam a liberdade espiritual e mental das massas. Isso nos leva a refletir. Até que ponto nossos sistemas de crença são moldados por influências externas? E o que acontece quando escolhemos enxergar os símbolos pelo que realmente são? Quando um símbolo é percebido, ele ativa algo em nosso subconsciente
subconsciente, tocando camadas emocionais que muitas vezes não compreendemos. É como se carregassem uma frequência vibracional capaz de ressoar com nossa essência mais profunda. Isso ocorre porque os símbolos acessam uma parte do cérebro chamada sistema límbico, responsável pelas emoções e instintos. Antes mesmo de serem racionalmente analisados, os símbolos já desencadeiam reações emocionais, sentimentos de conforto, reverência, urgência ou até medo. O poder dos símbolos vai além do nível biológico. Em antigas tradições espirituais, eles eram considerados portais para acessar dimensões superiores da consciência, ajudando a humanidade a transcender o físico e explorar novas formas de pensamento espiritual. Nas tradições orientais, por exemplo, mandalas e yantras são usados como ferramentas para alinhar a mente à ordem universal. Meditar sobre esses desenhos geométricos permite ao praticante alcançar um estado profundo de concentração, no qual o subconsciente se liberta das distrações e se conecta ao infinito. Cada traço, cada forma em uma mandala carrega uma intenção e sua repetição cria um efeito hipnótico que acalma a mente e desperta uma percepção renovada do divino. De maneira similar, o olho de Horus, no Antigo Egito, era mais do que um amuleto de proteção. Ele funcionava como um lembrete visual da interconexão entre os mundos, material e espiritual. Ao contemplar o símbolo, acreditava-se que o indivíduo alinhava sua visão interior à vigilância divina, fortalecendo sua intuição e expandindo sua consciência. Como mencionado, quando um símbolo é visto repetidamente, nosso subconsciente cria uma familiaridade com ele, interpretando-o como algo confiável ou significativo. Esse princípio foi amplamente explorado em práticas espirituais, mas há uma profundidade maior nesse processo. Quando um símbolo ressoa com o subconsciente, ele pode ativar memórias ancestrais e arquétipos universais gravados em nossa psique coletiva. Carl Jung chamou esse fenômeno de inconsciente coletivo, um reservatório de imagens e ideias que transcendem culturas e eras. Esses arquétipos, ao serem ativados, influenciam nossas emoções e crenças de maneiras muitas vezes imperceptíveis à razão. Por isso, os símbolos permanecem ferramentas poderosas de transformação ou de manipulação, dependendo de quem os utiliza e para qual propósito. Essa dualidade nos leva a refletir sobre a natureza dos símbolos. Eles são neutros por essência, mas o impacto que têm sobre nós depende do contexto em que são usados e de nossa capacidade de compreendê-los. Quando entendemos seu poder e significado, podemos transformar o que era uma manipulação inconsciente em uma ferramenta para a autoconsciência e o crescimento espiritual. As tradições espirituais ao redor do mundo reconhecem que cada símbolo possui não apenas um significado profundo, mas também uma energia capaz de despertar estados elevados de consciência, revelando a conexão intrínseca entre o mundo material e o espiritual. Cada círculo dentro de uma mandala, por exemplo, simboliza os ciclos de vida, morte e renascimento, enquanto padrões mais complexos refletem a estrutura da criação. A prática de desenhar ou observar mandalas é uma experiência profundamente espiritual, funcionando como um caminho tanto para a introspecção quanto para a conexão com o universo. Outro símbolo de grande poder é o Om, considerado a vibração primordial do universo nas tradições do hinduísmo e do budismo. Mais do que um simples símbolo visual, o Om também é um som sagrado, frequentemente recitado para harmonizar mente e espírito. Acredita-se que ele represente a totalidade
totalidade da existência, abrangendo a preservação, o nascimento e a dissolução, os três aspectos fundamentais da realidade. Cada curva desse símbolo reflete uma dimensão dessa experiência universal, lembrando ao praticante que tudo está interconectado, desde o macrocosmo até o microcosmo. O pentagrama, por exemplo, foi usado em várias culturas, como na antiga Grécia e nas tradições esotéricas europeias, para representar o equilíbrio dos elementos e a ascensão espiritual. Seus 5 pontos simbolizam os 4 elementos terra, ar, fogo e água unidos pelo espírito. Em um contexto espiritual, o pentagrama não era visto como algo externo, mas como um reflexo da estrutura da alma humana, apontando o caminho para o autoconhecimento e a harmonia interior. Esses símbolos operam em múltiplos níveis, desde o físico até o espiritual, auxiliando os praticantes a transcender as limitações da mente consciente e a entrar em estados de comunhão com o universo. O poder desses símbolos vem de sua simplicidade e profundidade, permitindo que cada indivíduo projete seu próprio significado pessoal, enquanto acessa uma verdade universal. Contudo, a força desses símbolos reside em sua conexão com a psique humana. Aqueles que compreendem seu verdadeiro significado podem utilizá-los para redescobrir sua essência espiritual. Por outro lado, a descontextualização de símbolos abre a porta para a manipulação. Por isso, é essencial lembrar que os símbolos têm o poder de inspirar ou aprisionar, dependendo de como são usados e compreendidos. Eles nos lembram que, embora sejamos indivíduos, fazemos parte de um todo maior, conectado por uma linguagem simbólica que transcende fronteiras e gerações. Agradeço por embarcar nesta jornada comigo. Se este vídeo ressoou com você, convido a curtir, se inscrever no canal e compartilhar este conteúdo com outras pessoas, para que elas também possam se beneficiar dessa mensagem. Não se esqueça de deixar um comentário abaixo, compartilhando seus pensamentos, reflexões e experiências. Obrigado novamente por assistir e por se